vocês um pouco sobre esse tema, que assim que a gente apresentou, eu pensei, nossa, que desafio, mas que presente, porque se deixar a gente fica falando mais do mesmo. Falar do Evangelho talvez seja mais simples, a gente encontra muito material. Falar do Centro Espírita como hospital de almas ou lugar de passagem, foi algo que mexeu comigo, e eu acho que vai mexer com vocês também, porque falamos da nossa história. Em primeiro lugar é pensar assim, vamos pensar na nossa própria vivência na casa espírita. E ao mesmo tempo pensar que esse é um lugar, é um ponto de encontro de corações necessitados. As pessoas não chegam na casa espírita por nada, né? E a gente está assim num planeta em que nós sabemos que é um planeta de provas e expiações. Então nós somos todos doentes da alma, buscando de alguma forma cura, evolução, superação de dificuldades e desafios. E muitas vezes a gente vem na casa espírita como quem toma um ônibus. Eu vou, pego o ônibus, passo, esqueço que estive naquele lugar, e aí o tratamento que a gente realmente busca não faz efeito. Por que será que não faz efeito? Se eu usar esse lugar como um lugar de passagem, eu passei e fui embora, talvez ele não faça tudo aquilo que ele pode fazer por nós. Então, a proposta do Cristo não é que seja um lugar de passagem, mas um hospital de transmutação. Por isso a questão do Hospital das Almas. Então, a proposta é pensar na casa espírita como uma jornada de cura, acolhimento, transformação. Como eu falei, ninguém cruza essa porta por acaso. É um ponto de encontro de corações necessitados. Lugar de passagem no sentido de, fui, sentei, esperei um pouquinho, então tomei o passe, obtive um alívio ali imediato, assisti uma palestra, que naquele momento fez sentido, mas depois eu até esqueci o que foi falado ali. Ou um hospital de transmutação, onde eu vou para um tratamento, que eu busco investigar a causa daquilo que está me incomodando, onde eu vou buscar entender qual é a dor, qual que é a raiz da dor que eu sinto. Então a gente tem essa oportunidade de se ver também como um paciente em tratamento. Agora, como um paciente em tratamento, muitas vezes a gente é aquele, e eu já fiz isso, acho que alguns de vocês também. Você vai ao médico, você pega aquela receita, aí você olha e fala, eu acho que eu não vou tomar isso daqui não, isso aqui vai ser ruim. Mas isso aqui eu já tomei uma vez, não fez efeito. A gente não é assim? Toma 3 dias, fica bom, abandona. Abandona. Nossa, já estou ótimo, não preciso mais disso. Então, é se colocar mesmo nesse lugar de alguém que está buscando algo maior. E ao mesmo tempo, a gente está nesse espaço social e a gente esquece que a gente está no hospital. Todos nós estamos no hospital. E aí a gente, no dia a dia, no trânsito, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, a gente quer as pessoas sãs. E aí me irrita quando as pessoas não são da maneira como eu gostaria. Só que eu esqueço que eu estou no hospital. Se eu vou num hospital físico, agora no mundo físico, eu encontro uma pessoa lá gritando de dor, ou uma pessoa falando coisas desconexas, eu vou achar, é normal, ela está no hospital. Por que no dia a dia a gente olha para as pessoas querendo que elas estejam prontas? Como se nós não estivéssemos todos num processo. Então, pensar na nossa própria experiência como pacientes de um hospital, talvez nos ajude a ter mais paciência com o nosso próprio processo e com o processo do outro. Pensando que são processos únicos. Mesmo no hospital do mundo físico, os médicos estudam, eles têm toda uma formação, mas eles sabem que cada indivíduo é único. Que nem sempre o tratamento que ele emprega para um serve para o outro. Aí ele vai nos provocando para dizer que a gente tem um erro de perspectiva nesse caso. A gente muitas vezes espera encontrar no hospital, nesse nosso hospital, ao invés de pessoas doentes, corredores de uma maratona, pessoas que estão totalmente prontas. Então ele nos convida a pensar, naquela frase de Jesus, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. O Espiritismo realiza sua obra de regeneração e devei alegrar-vos quando encontram alguém em mau estado, pois vieram para ser curados.
E aí ele provoca um pouco mais, eu peguei uma palestra do Haroldo que fala sobre o Hospital das Almas, tá? Ele provoca um pouco mais, dizendo que a gente chega na casa espírita dizendo, aqui todo mundo, né, já está buscando, as pessoas já estão muito bem. E aí a gente vê o nosso colega, às vezes assim, mal, porque faz parte de estar num hospital, de vez em quando você está bem, de vez em quando você está mal. Ou uma pessoa que caiu, assim, né, aconteceu alguma coisa, ela está, de repente, fazendo uma fofoca, falando, nossa, mas na casa espírita eu já julgo, né? Eu já me dou o direito de achar que aquele é um lugar de pessoas que estão prontas. E aí ele vai lembrar que o Brasil é um lugar de resgate de almas decaídas. Quando a gente ouve falar de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, isso significa que aqui reencarnaram espíritos muito endurecidos. Espíritos comprometidos. E que estão tendo a oportunidade de aqui. É a enfermaria dos casos mais graves. Então, quando a gente, né, vê aí os exemplos de corrupção, de dificuldade de lidar com frustração, de violência, a gente tem que lembrar disso. E lembrar que a casa espírita não é um lugar de verniz social. Tem muitos lugares para isso, infelizmente, na nossa sociedade. As pessoas fingem que são aquilo que elas não são. E aqui é aquele lugar que a gente pode, por meio do magnetismo do passe, das palavras, né, da palestra, buscar uma cura para a nossa infecção aí do orgulho, do egoísmo. De repente é o primeiro passo, né? E aí vai falar um pouquinho do triplo papel da casa espírita. Acho que eu estou até esquecendo de passar aqui. Peraí. Falei do Brasil, né? Essa questão do orgulho, do egoísmo que precisa tratar. A gente está num imenso hospital psiquiátrico de reabilitação. Não tenho dúvida que é um hospital psiquiátrico. Não é à toa que a gente encontra bastante gente, né, perturbada, digamos assim. E a gente está nessa enfermaria de casos mais graves, né? Falei assim sobre isso. E nesse tipo de papel da casa espírita, a gente tem o hospital, que é esse pronto-socorro. Vamos pensar assim, o pronto-socorro é aquele lugar que atende o sangramento da depressão, o luto, a obsessão grave. E nesse lugar, que ferramentas que eu encontro? O acolhimento fraterno, o passe, a palestra, a captação. Por isso que é um perigo ser um lugar de passagem, porque se o frequentador só usar esse hospital como um paciente crônico de pronto-socorro, eu vou lá, eu tomo meu remedinho, aí eu esqueço, aí eu fico doente de novo, eu vou lá, tomo meu remedinho. Mas se eu usar apenas como isso, eu posso ir lá melhorar a dor, volto para aquilo que eu estou acostumado e continuo mantendo aquele mesmo sintoma, né, ou aquela mesma doença. Por isso que a gente tem que lembrar que, além de ser um hospital, a casa espírita é um templo, uma farmácia, vamos pensar assim, da nossa alma, onde nós somos convidados a essa conexão com o sagrado. O que é essa conexão com o sagrado? A prece, essa proximidade que nós vamos buscando conquistar com o Pai. Não é algo dado, é algo que a gente vai aos poucos se familiarizando com Ele. E aí a gente aprende, de repente, nas nossas dificuldades do dia a dia, conversar com Ele, pedir uma orientação, pedir para os nossos amigos espirituais estarem do nosso lado. Por meio da prece, e aí a gente viu esses dias os vários tipos de prece, a gente vai, de certa forma, criando uma imunidade fluídica. Ela é como se fosse uma vacina, vamos pensar assim, para coisas que podem vir. Eu vou criando essa imunidade. Quanto mais eu exercito a prece, maior fica a minha imunidade. Falei dos dois papéis. O terceiro papel, o educandário. Né? Um lugar, vamos pensar assim, eu já estou mais reabilitado, então eu vou fazer uma fisioterapia, vou pensar na prevenção. E no educandário, né, na escola, vamos chamar assim, é que vai estar a cura definitiva. Porque se o hospital vai lá e faz aquele serviço emergencial, estanca o sangue, vamos pensar assim, o templo fortalece. Né? Ensina a prece, o estudo, mas é o educandário que vai me ajudar depois a andar sozinho e não cair de novo no mesmo buraco, não me machucar novamente. Imagine um paciente aí de gastrite severa. Ele faz um tratamento, ele toma um remédio, a dor passa, ele não muda os hábitos alimentares. Ele vai voltar a ter a mesma dor. Ele vai voltar para a mesma condição.
Então, esse educandário, que a gente chama essa escola, é a reeducação mesmo, para a gente alimentar a nossa alma. Mudar de hábito. Como que a gente chama isso no dia a dia da casa espírita? A reforma íntima. E aí, para que o tratamento seja completo, a gente é convidado de passageiro a um colaborador do hospital, a um cooperador. Porque não basta simplesmente ir até a casa espírita e perguntar o que a casa espírita tem a me oferecer. A pergunta tem que ser outra. O que eu tenho a oferecer para a casa espírita? Que trabalho eu posso realizar ali? Para que realmente essa depuração, esse tratamento seja completo. E ao estudar um pouco sobre isso, aí eu falo do presente, eu acho que cada um de nós lembra um pouquinho da nossa trajetória aqui, nessa casa. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, senão eu vou me emocionar desde já. Então, o objetivo do hospital não é reter o paciente, muito pelo contrário, ele quer dar alta. Ele quer que esse paciente consiga readquirir a saúde e caminhar bem. É quando ele readquire a saúde e começa a caminhar, é que ele é chamado para a ação. Para que ele também possa ser alguém que consola alguém aqui dentro, ser alguém que mostra que a casa espírita não precisa ser apenas um lugar de passagem, mas que ela pode ser esse ponto, esse lugar mesmo de busca por progresso. Jesus, o médico dos médicos, caminha pelos corredores da nossa mente e do centro espírita todos os dias. Ele continua procurando os doentes. Que nós tenhamos a coragem e a humildade de levantar a mão e dizer: Senhor, eu sou o doente, cura-me, para que amanhã eu possa ajudar a curar meu irmão. Pensando nessa questão, eu vi aquele livro Em Torno do Mestre, do Vinícius, né, o Pedro de Camargo, aqui de Piracicaba. Ele fala muito dessa questão do Evangelho, porque a gente vai conseguir se fortalecer, vai conseguir essas buscas, conforme a gente vai também estudando o Evangelho. E ele fala do Evangelho não como um estudo teórico, mas como um roteiro vivo, que nos convida a mudar a ação, né? Que nos convida a buscar o exemplo do Cristo. Então ele fala bastante sobre aquele cristianismo primitivo, os primeiros cristãos, né? O que eles faziam ali? Era um foco na simplicidade, no amor desinteressado, numa fraternidade pura, e muito em consonância com o Livro dos Espíritos, com o Livro dos Médiuns, com o Evangelho. Ele vai falar que todo sofrimento humano, né, Deus não quer sofrimento, muito pelo contrário, Ele quer a nossa evolução e a nossa felicidade. Então, que todo sofrimento humano não é um castigo divino, mas é um mecanismo pedagógico da lei da evolução. Então, ele vai ensinar nós a olharmos para as nossas próprias dificuldades, que sejam elas doenças, incompreensões familiares, como aquela disciplina necessária, que eu tenho que passar por aquele conhecimento, por aquela experiência, para que eu consiga despertar, depurando a minha alma, depurando no sentido de ir purificando aos poucos, de ir tirando aquilo que estava travancando o meu processo evolutivo. E ele vai trazendo assim a figura humana e divina de Jesus, né? Sem retirar jamais a grandeza desse governador espiritual da Terra, ele nos convida a pensar na autoridade que vinha dele. E se a gente for estudar um pouquinho da história de Jesus, a autoridade dele vinha do amor incondicional e infinito, e eu não sei nem se a gente consegue colocar adjetivos no tipo de amor que ele nos ofereceu. E ao mesmo tempo numa coerência absoluta, né? É o espírito sem erros, né? Que conseguia sair de situações dificílimas, mostrando esse amor infinito, absoluto, e essa coerência, sempre muito de acordo com aquilo que ele acreditava, né? Foi isso que marcou a presença dele na Terra. Então, seguir Jesus significa buscar coerência. Nós não seremos coerentes ainda, mas nós temos que buscar essa coerência, né? De alguma forma, buscar fazer aquilo que a gente acredita. Porque quanto mais a gente se afasta daquilo que a gente acredita, mais a gente adoece e sente um vazio, porque a gente se afasta da nossa própria essência. Então, assim, percebam como que o autoconhecimento, como que essa busca por fazer aquilo que acredita e agir de acordo com aquilo que realmente pensa, faz a diferença na nossa vida e nos traz paz, né?
E ele traz uma metáfora que eu acho belíssima e que eu encontrei vários exemplos. Jesus como médico, o Evangelho como a receita e nós como os pacientes. E aí ele vai falando da saúde integral, né? E como que a gente pode curar as doenças do orgulho, do egoísmo, da mágoa no nosso cotidiano. Tem até uma tabelinha que eu achei super legal, depois posso até passar para vocês se vocês quiserem, que aparece assim: o sintoma, a prescrição, sempre do Evangelho, e a aplicação cotidiana. Achei muito boa. Que aparece assim: para a infecção do ranço ou da mágoa, perdão 70 vezes 7. Então, de repente, você... não vou falar do cotidiano, porque a gente vai dar muitos exemplos aqui, vai abrir mais para muitos exemplos. Mas, assim, a resposta está ali, a prescrição está ali, está dada. Para a anemia da avareza e do egoísmo, uma caridade desinteressada. Para a ansiedade crônica, crise de futuro, né, olhar os lírios do campo. Para a febre do julgamento, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aquela alergia à frustração, ao vitimismo crônico, toma a tua cruz e segue-me. Para a paralisia da preguiça ou procrastinação espiritual, a cada um segundo suas obras. E ele vai dizendo assim, aqui a gente pegou, né, trechos do Evangelho, mas teriam muitos outros trechos que trabalhariam essas mesmas questões, a gente sabe disso. Quando vai fazer ali o Evangelho no lar e a gente abre, de repente vem aquilo que a gente precisa naquele momento. E sempre vem, né? Para o orgulho inflado, né, a síndrome de ser o dono da razão, os últimos serão os primeiros. Para a insuficiência de empatia ou indiferença social, amar a próxima como a si mesmo. Para a taquicardia da impulsividade ou reatividade, orar e vigiar. Então, assim, são coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente vive isso no nosso dia a dia e nem sempre a gente busca o lugar certo, a receita certa, aquilo que vai realmente nos alimentar, para que a gente possa mudar de perspectiva, né? Então ele vai lembrando que o Evangelho não é um livro de poemas, né? Não é para a gente ficar lendo para se deliciar com aquelas histórias ou com aquela mensagem, mas para viver. Não é um livro que vai confortar, é um livro que vai nos provocar a agir. Daí a necessidade de nós não sermos aquele paciente que apenas cumpre o ritual de ir ao médico, mas não segue exatamente o tratamento. Geralmente os idosos fazem isso, porque uma dor que é o problema que sarou. Não é só idoso não, isso que é o problema. E não é uma coisa fácil de aplicar. Imagine no dia a dia, né? Se você tem um desentendimento familiar. Uma alma doente, quando tem um desentendimento familiar, vai se afastar, vai se isolar, vai contra-atacar. Como que se aplica a receita? Engolir o orgulho, quebrar o gelo, oferecer uma palavra de paz. Dói? Lógico que dói. Porque o remédio é amargo. A injeção nem sempre é bem-vinda. Mas a gente precisa superar esse rancor, esse ressentimento, essa mágoa. Nós viemos nessa família ideal para o nosso próprio aprimoramento, no trabalho ideal, na sociedade ideal, por mais que a gente fique, nossa, mas essas coisas que eu não mereço isso. Merece cada uma das coisas que a gente passa. Apesar do nosso orgulho sempre dizer, eu não mereço, né? E aí a nossa postura como pacientes também, né? A gente tem que ser aquele paciente que colabora com o tratamento. Por isso que é importante a reforma íntima, essa busca. E ele também dá 3 passos para a reforma íntima. A primeira é essa asepsia mental. O que ele chama de asepsia mental? Vigiar e orar. Então, quando surgir um pensamento, né, de fofoca, ou um pensamento ruim, ou você querer revidar alguma coisa que aconteceu, uma fechada no trânsito, que seja, parar, respirar, mudar o foco, fazer uma prece, buscar alterar a sua energia ali naquele momento, né? O pronto-socorro é o segundo passo, que ele vai falar também do passe, né? Se ele vai voltar para as... E o passe, ele fala que o passe e a água fluidificada, ele fala que é um soro na veia. Vai mudando a nossa energia, vai nos permitindo entrar numa outra sintonia. Permite. Se você vai entrar ou não, é a opção sua.
E a fisioterapia, que é esse trabalho no bem. Né? Você sempre vai ser convidado, numa boa casa espírita, você sempre vai ser convidado a alguma ação no bem. E a gente ainda tem músculos muito atrofiados para o amor ao próximo. Se a gente não exercitar, ele não se desenvolve sozinho. É aquela questão de, eu vou meio sem vontade no começo. Depois eu começo a achar que aquilo pode ser interessante. Depois eu começo a gostar daquilo. E começo a ver o quanto aquilo me faz bem. Então não espero achar que você só vai trabalhar na casa espírita quando eu... Não, vai ser ótimo para mim. Não, você vai para se fortalecer. Fortalecer esse seu músculo da empatia que está atrofiado. Né? Então, essa dedicação semanal ou mensal a algo ou a alguém que está em sofrimento ajuda a gente a se reorganizar e a se exercitar. E pessoas em sofrimento é o que não falta. Muitas vezes não uma ação organizada, às vezes é dar escuta para alguém, da sua família muitas vezes, do seu trabalho, é dedicar o seu tempo, que é algo muito precioso. E muitas vezes, sem achar que você vai ter resposta para tudo. Às vezes você só precisa ouvir mesmo. Às vezes aquela pessoa só precisa disso. Ou do seu olhar. Não precisa achar que você tem que ter resposta para tudo, né? E no começo vai ter preguiça, vai ter dor, porque o nosso ego resiste. A gente pensa muito em nós mesmos. Só que quando você começa a fazer um trabalho com o outro e para o outro, você começa a perceber que a verdadeira felicidade está naquilo que você é capaz de doar, não naquilo que você recebe para si mesmo. E aqui nessa casa nós vivemos essas oportunidades... até esqueci dos slides. Nós vivemos essas oportunidades de trabalho. Né? A Casa Espírita é esse consultório, ela está aberta, com muitos enfermeiros, alguns prontos, outros em processo para se capacitar, mas sempre a espiritualidade vai estar ajudando aqueles que estão dispostos a trabalhar no bem. Ela está sempre muito disposta a alavancar um trabalho quando as pessoas têm boa vontade. Não precisa ter grandes conhecimentos, não precisa ter grandes ações, não precisa nada disso. Apenas boa vontade. E o que vai mudando, assim, o que faz com que a gente consiga sucesso nesse processo de cura é essa disposição de seguir até o fim a receita e transformar o conhecimento em atitude. Vamos conseguir transformar todo o conhecimento em atitude? Não. Mas se eu consigo transformar algum conhecimento do Evangelho em atitude, eu já começo a transformar a minha vida. Ao transformar a minha vida, eu transformo a vida dos que estão ao meu redor, dos que convivem comigo. Percebem que é algo muito maior do que a gente imagina? Às vezes é um detalhe que eu altero na minha vida, no meu cotidiano. Mas que esse detalhe, ele acaba... é como uma pedrinha no lago, né? Ele acaba reverberando na vida de outras pessoas com as quais eu convivo. E a nossa clínica da alma, no nosso caso aqui, é o Grupo Espírita Esperança, né? O nosso posto de trabalho. Então, depois que a gente compreende que a Terra é esse hospital, que o Evangelho é uma receita infalível, que Jesus é o médico dos médicos, né? É aqui que a gente vem tomar o nosso remédio. É aqui que a gente vem realizar o nosso trabalho, né? E não é um lugar de passagem. Não dá para ser só um lugar de passagem. Cada casa espírita, cada templo que realiza o seu trabalho, não importa se é espírita, de que religião for, é um hospital de almas, é uma filial desse hospital de almas, onde o tratamento acontece em várias frentes de cura, desde que as pessoas sejam dispostas a participar. Né? Não é um tratamento onde você é o paciente que apenas recebe. Você é aquele que impulsiona, é aquele que participa ativamente da sua própria cura. Né? Então, o pronto-socorro imediato, como eu comentei com vocês aqui no nosso caso, né? A gente tem o acolhimento fraterno, o passe, o reiki. É um oxigênio para as dores do mundo, que vai estabilizando nossas energias, que vai acalmando a nossa febre, que vai deixando a nossa alma mais em consonância com aquilo que ela quer realizar. A fisioterapia da caridade, né, a entrega de cesta básica, não é apenas uma assistência social, nós sabemos disso. É um exercício prático de medicina da alma mesmo. Quando a gente estende a mão para o outro, a gente muito mais recebe do que doa. E vai nos permitindo desatrofiar, né, o nosso egoísmo, vai permitindo a gente reconhecer
E vai permitir a gente se curar também. É na relação com o outro que eu me curo. A questão do educandário, né, da escola, da prevenção, a gente tem a evangelização infantil, o próprio estudo para os adultos, né? Não é um estudo único, a gente está sempre buscando novas obras, estudar, se colocar. E o estudo em grupo ele é muito diferente do estudo individual. Às vezes eu leio e esqueço. Quando eu estudo em grupo, eu reflito, eu debato, eu penso, eu recebo outras ideias. E essa possibilidade de estudo e de evangelização é aquela vacina de longo prazo, né? E a gente, ao fazer um trabalho com infância, a gente permite que essas crianças que estão conosco, sejam nossos filhos, filhos das pessoas que recebem a cesta, de repente recebam a possibilidade de não ser contaminado com esse vírus, né, de orgulho, de egoísmo, na quantidade que nós fomos. Porque muitos de nós não tivemos a oportunidade de, na infância, conhecer algo sobre Jesus, sobre Deus, sobre o mundo espiritual, sobre caridade. Quantos conhecimentos nós não tivemos na infância, só tivemos na idade adulta? Além disso, eu permito dizer que a Família Esperança é um ecossistema de saúde integral. Porque a gente se vê como uma família, né? Então, vai além da simples técnica, a gente está sempre na convivência. Então, a gente cruza essa porta e a gente passa a não ser mais um indivíduo isolado, mas uma grande família. A gente se encontra, a gente convive, a gente pensa em 3 frentes também, a saúde emocional, espiritual, física. A gente diminui a ansiedade quando a gente está junto com os nossos colegas, combate a depressão, estabiliza emoções, a gente dá muita risada, a gente brinca muito. Aprende a tolerar as diferenças, exercitando o perdão no dia a dia. A gente cria uma cúpula de proteção fluídica porque a gente se identifica um com o outro. Né? A gente consegue perceber o padrão vibratório um do outro. Né? E a gente consegue respirar até um ar mais puro porque a gente se conhece, se reconhece no dia a dia, no trabalho, no estudo, né? Em tantos momentos. E isso vai nos imunizando, de certa forma, para as influências do nosso cotidiano. Às vezes você está assim, num dia difícil, pesado, e você fala, à noite eu vou na casa espírita, graças a Deus. Porque você sabe que ali você vai encontrar uma leveza, algo que vai te fazer bem, algo que vai te permitir dormir com tranquilidade. Né? A questão da saúde física mesmo, porque o nosso corpo reflete a nossa mente. Então, se eu consigo descarregar as tensões do dia a dia, quando eu venho aqui tomo um passe, quando eu participo de um trabalho, quando eu participo de um evento de caridade, o meu próprio organismo se movimenta de uma maneira diferente. A própria energia do meu corpo é feita de uma maneira diferente. Então, o nosso sistema imunológico melhora, as tensões diminuem e a gente pode ter até mais vitalidade. Eu lembrei até da sua própria experiência com a saúde, né? Você fala que teve um acréscimo de misericórdia. Tem a ver com tudo isso, não tenho dúvida que tem a ver com esse trabalho. Né? Foram os melhores dias da minha vida. Então eu ouso dizer que viver plenamente um grupo, né, em nosso caso o Grupo Espírito Esperança, nos torna até mais saudáveis. E sempre vamos pensar nesse convite à alta espiritual. O que é a alta espiritual? É se tornar trabalhador, é se colocar à disposição. Portanto, meus irmãos, ao encerrarmos essa reflexão, olhemos para o Grupo Espírito Esperança com profunda gratidão. Esse espaço não é uma estação onde apenas assistimos o tempo passar. Aqui está a nossa oportunidade de cura. Se você entrou aqui hoje como um paciente de passagem, apenas buscando um alívio rápido para a sua dor, o Cristo te convida a dar o próximo passo. Conecte-se a essa família. Venha para o estudo, traga seus filhos para a evangelização, para uma formação no pró-valor. Engaje-se na entrega de cestas, permita-se vivenciar essa convivência curativa. Deixemos de ser apenas doentes que reclamam da dor e passemos a ser pacientes que tomam o remédio do Evangelho com coragem, para que muito em breve possamos trabalhar como enfermeiros do bem nessa abençoada casa de amor. Que a esperança vive em nossos corações e que Jesus, o médico perfeito, abençoe nossa querida família do Grupo Espírito Esperança, hoje e sempre. Muita paz a todos.
Pode ir. Claro, com certeza. Temos tempo, sim, bastante.